Olá, pessoal! Dando continuidade à sequência de vídeos sobre como configurar a impressão no software QGIS, versão 3.16, nós iremos, nesse vídeo agora, falar de como adicionar as camadas, ou seja, como adicionar os mapas. Então, no vídeo anterior, eu já mostrei como abrir a página de layout, já colocamos o nome, já configuramos a página, ou a folha, o formato do papel que vai ser utilizado para colocar esses itens e entendemos mais ou menos aqui onde vão ficar os atalhos, Como eu falei, o software QGIS também aí ajuda muito porque ele é bastante intuitivo, muito didático. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, eu tenho que ter lá na tela principal qual é a camada que eu quero trazer, ou as camadas que eu quero trazer. Nesse caso, eu vou começar apenas pelas mesorregiões do estado do Rio Grande do Norte, já que o nosso mapa final, foi lá aí o estado do Rio Grande do Norte, subdividido pelas mesorregiões. Daqui a pouco a gente vai mostrar, vai ver como que vai inserir esse outro mapa que seria de localização. Então, nosso objetivo agora é inserir o mapa das mesorregiões, configurar, certo? Toda essa questão das grades de coordenadas e depois inserir o mapa de localização. Então, na tela principal do QGIS está ligado a camada mesorregiões e eu venho para a tela de layout. Aqui a gente tem esse ícone que já é bem direto, ele já diz adicionar mapa. Quando a gente clica, ele vai fazer com que você informe aí onde você vai adicionar. Então, eu vou clicar e vou abrir aqui um retângulozinho que vai ser onde vai ficar o meu mapa. Então, ele já mostra a camada que estava ligada juntamente já aí com a divisão em legenda. Então, ele já traz o que estava configurado aí lá na tela principal. Quando a gente faz isso, podem observar que aqui ele mostra mapa 1, que seria esse primeiro mapa, e ele traz uma sequência de configurações aqui do lado. Já adianto, para cada item que a gente adicionar, vai abrir essa tela de propriedades do item. Então, primeira coisa a ser informada aqui seria a escala, certo? Já trabalhando, rapidamente aí, antes configurando rapidamente aí o layout, eu posso colocar aqui uma escala, eu já testei, já fiz esse teste prévio. Então, de preferência, que a escala tenha valores inteiros, tá? Então, eu coloquei aqui a escala de 2 milhões, 1 para 2 milhões, e aqui eu vou abrindo, ó. Só que, quando eu faço isso, podem observar que minha escala foi alterada de novo. Então, muitas vezes eu vou ter que ir lá e configurar novamente, certo? Ainda está um pouquinho, eu vou abrir mais um pouco, certo? Mais um pouco aqui para as laterais. E coloco novamente. Então, muitas vezes você não sabe o tamanho, da escala mais adequada e você vai ter que ficar aumentando ou diminuindo essa escala para ajustar de acordo com o que você quer. Coloquei a escala, aqui nós estamos, podem observar, com o item mover item, ou seja, se eu arrastar para um lado, para o outro, eu vou estar movendo todo o item. Mas, se eu quiser mover esse mapa dentro desse retângulo, eu venho no ícone de baixo, mover conteúdo do item. Então, eu clico aqui e aqui eu vou arrastar. Só cuidado quando for arrastar, for mover, para não mexer na barra de rolagem do mapa, do mouse. Porque se você mexer na barra de rolagem do mouse, você vai estar alterando a sua escala. Então, você vai ter que ir lá, configurar novamente a sua escala para depois mover, arrastar, deixar aí centralizado dentro dessa tela. Depois que eu faço isso, volto para o ícone anterior, que seria de mover item,
e se a escala tiver sido alterada, eu ajeito novamente. Se eu clicar fora, vocês podem observar que ficou só o mapa, né? Não tem nenhuma grade, não tem nenhuma moldura, não tem nada. Inclusive até some também aqui as propriedades. Eu clico novamente, as propriedades voltam. Aqui embaixo nós temos a questão de rotação, caso eu quisesse rotacionar esse item, não quero. Sistema de referência de coordenada, vou deixar o sistema de referência do projeto, né? Que já está sendo utilizado. Aqui em camadas, sempre que eu configuro a escala, sei que vai ficar esse mapa aqui configurado com essa escala desse jeito, eu sempre já travo as camadas e travo os estilos. Isso quer dizer que por mais que eu altere, né, lá na tela principal, desligue essas camadas, ligo da microrregião, não vai alterar mais, certo? Esse ícone aqui. Inclusive, eu posso até, mover ele vai ser movido, mas ele não vai mais ser alterado, certo? Com relação a ligar ou desligar as camadas lá na tela principal. Então, continuando, travei as camadas, travei os estilos para as camadas. Aqui seria a extensão, né, o tamanho, não vamos mexer, certo? Aí vamos para uma informação importante, que é a informação de grades, né? Como colocar aquela grade e como colocar as coordenadas. Quando a gente abre, né, maximiza aqui o menu de grades, não tem nenhuma. Então, eu vou vir em adicionar nova grade, aparece grade 1. Eu seleciono essa grade 1 e vou em modificar grade. Vai abrir uma nova janela, certo? Nessa janela, ele pergunta o tipo de grade. Você quer que seja linha sólida? Quer que fique as cruzes, né? Marcadores? Eu vou deixar linha sólida, tá? Sistema de referência de coordenadas. Deixar o da camada aí, certo? Mas você pode colocar aí, configurar exatamente o que você quer, né? Então, vai ser siglas 2000, UTM, zona 24, certo? Se for o caso, então vou configurar. E aqui em intervalo, tá? Esse intervalo vai ser justamente o intervalo onde vão aparecer essas linhas que formam aí as grades de coordenadas, certo? Então, o que é que eu faço? Vou vir e digitar um valor. Então, testando inicialmente aqui, vou colocar 5.000 e já pode observar que na vertical ficou muito próximo. Isso aqui não é adequado. Então, o que é que a gente faz? Vai alterar. Eu vou colocar um 0 a mais. Já ficou um pouco melhor, mas não está ainda tão legal. Vou deixar um valor um pouco maior. Eu sempre prefiro, né? Gosto aí de deixar pelo menos 3 ou 2 linhas, né? Até 4, mas não muitas linhas. Vou colocar o mesmo valor aqui para o eixo Y. Já ficou um pouco melhor. Mas está um pouco muito para cima, eu quero que fique mais padronizado. Eu posso lá em mover conteúdo do item e arrastar aqui, deixar ele um pouco mais centralizado com relação às grades. Beleza. Aqui embaixo, ele tem linha estilo, ou seja, o estilo da linha. Tá a linha aí, né? A linha contínua, bem mais escura. Para não ficar dando muito destaque, a gente vai em estilo da linha e eu vou deixar essa linha mais fininha. Então, aqui em largura do traço, eu vou deixar 0.1, né? Tava 0.3, vou deixar 0.1. Poderia mudar a cor, certo? Mas não vamos fazer nada disso, apenas deixei a linhazinha mais clarinha aí. Como também eu posso colocar, se eu quiser seta, se eu quiser deixar uma linha tracejada, pontilhada, você vai adequando de acordo com o seu interesse. Aqui eu apenas mudei a espessura. Volto para a tela anterior, né? Então já alteramos a linha, né? O estilo da linha. Continuando, tem estilo da moldura, ou seja, a moldura do mapa. Eu vou colocar esse estilo zebra,
né? Que fica aí com, digamos assim, alternando, né? Vazado e preenchido. Mas está muito largo, não gosto, não está muito interessante. Então, vou deixar 1 para ficar um pouco mais fininho, certo? Margem da moldura, se fosse necessário. Espessura da linha da moldura, também posso deixar mais fininho, certo? Poderia mudar a cor, quisesse colocar azul, amarelo, né? Mas a gente procura não deixar assim cores muito chamativas, certo? Continuando, né, vai mostrar de todos os lados, aí a gente chega em outra parte importante, que é no caso das coordenadas. Até agora colocamos as coordenadas, as grades, colocamos a moldura, mas não desenhamos as coordenadas. Então, eu marco essa opção, desenhar coordenadas, já apareceu, né, no caso aí coordenadas planas, está em UTM. Aqui ele pergunta o formato, se eu quero só decimal, se eu quero decimal com o sufixo, vou deixar apenas decimal. E ele pergunta, à esquerda, né? Você quer que mostre tudo? Quero que mostre tudo. Quer que fique fora ou dentro desse quadro, né, de moldura? Eu vou deixar dentro do quadro, já alterou para dentro do quadro. E o sentido está na horizontal, eu vou deixar vertical descendente, ok? Na direita, também vou colocar para dentro do quadro e vertical ascendente. A questão do superior e o inferior, né, o topo e a base, eu vou apenas colocar para dentro do quadro. Aqui embaixo, como também vocês vão ver eu falando sobre isso lá em legendas, lá em texto, lá na parte de escala, é muito importante que vocês também configurem a fonte da letra ou do número, né? Então, aqui em fonte, sempre o recomendado é que vocês coloquem uma fonte padronizada com o texto que vocês estão fazendo. Ah, eu estou fazendo um projeto onde a fonte do projeto é fonte Times. Então, vocês coloquem o mapa também na fonte Times para ficar de acordo com o projeto que você está escrevendo, né? Não ficar utilizando aí fontes de letras ou números muito estranhas, muito diferentes, né? Isso é uma padronização que muitas vezes em publicações é necessário. Estilo normal, né? Não vou colocar negrito nem nada. Tamanho dessa fonte, né? Dessa letra aqui, no caso do número. Vou deixar tamanho 12, né? Já aumentou um pouquinho aí. A cor vou deixar preto, não vou colocar opacidade, né? Diminuir nem aumentar. Então, configurada aí a fonte, certo? Da letra, eu volto lá para outra tela de novo. Configuramos a fonte, distância da moldura está 1, então eu posso observar se está muito perto, se está muito longe. Ah, está muito perto, vou aumentar um pouquinho, vou colocar 2. Mas aqui ó, já ficou pegando um pouquinho o meu mapa, então não, vou deixar 1, dá para observar, né? Eu posso ajustar esse mapa um pouquinho depois. E precisão da coordenada seria esses números aqui após o zero, né? Então, tem 3 zeros aí sobrando em todas as coordenadas, eu vou deixar precisão 0, ou seja, que não tem aí valores, né, decimais nas coordenadas. Então, configuramos a grade, vou voltar, certo? Aí continua, né? Enquadramento, se eu quisesse colocar um enquadramento, posição, né? Seria desse item dentro da caixa. Rotação, novamente. Moldura, não vou colocar moldura, porque nós já colocamos aqui a gradezinha, já está dando um destaque legal aí. E a questão do fundo, né, do mapa, seria essa parte onde está o branco. Então, se eu não quisesse branco, quisesse colocar amarelo, né? Mas aí vai de acordo com o interesse, né, com o objetivo do trabalho. Não vamos fazer isso, vai ficar muito chamativo, né? Vai ficar ruim a visualização, muito poluído a imagem, então não vou alterar a cor. Então terminamos o mapa, clico fora e dou uma visualização geral de como ficou. Ah, aqui está muito próximo, não está legal. Então eu vou lá novamente, seleciono, mover item dentro do mapa. Então eu posso afastar um pouquinho,
certo? Se eu ver que ainda não está legal, eu vou mover o item, abro mais um pouquinho aqui, certo? Posso abrir mais um pouco essa configuração aqui, tamanho, né, do retângulo e ajeito novamente a escala. Opa, certo? Então agora já ficou um pouquinho melhor, vou apenas arrastar para ajustar. Agora já está ok. Então, terminamos aqui a configuração do nosso mapa principal com a respectiva grade. Beleza, está lá ok. Inclusive, né, lembrando, as camadas estão travadas e os estilos estão travados aí para essas camadas. Finalizamos. Agora, nós vamos colocar aqui o nosso mapa de localização. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Salvo primeiro, né? Lembrando sempre de salvar. E como eu disse, se ficar um pouco distorcido, lembra lá de redesenhar, de atualizar, como também posso centralizar. Terminamos esse primeiro, vamos na tela principal. Agora, eu vou desligar as mesorregiões, tá? Vou ligar a imagem do Google, os estados, certo? A região Nordeste e o município aí do Rio Grande do Norte. Eu quero esse mapa aí, né? Essas camadas lá no meu mapa de localização. Ligamos, certo? E vou lá para o mapa de impressão, né? A configuração da impressão. Quando a gente chega aqui, se eu vim agora de novo em adicionar mapa, ele vai pedir para você abrir seu retângulozinho novamente, tá? Eu vou abrir e ele já traz, certo? As camadas que estavam ligadas. Podem observar que por mais que eu tenha desligado as mesorregiões, essas mesorregiões desse mapa não foram alteradas, tá? Por quê? Porque eu tinha travado, né, os estilos, as camadas para esse retângulo aqui onde está o mapa. Então, agora nós vamos trabalhar com esse outro, que é o mapa 2. Esse aqui eu quero apenas visualizar, né? Eu quero apenas, ó, mostrar aqui onde está o Rio Grande do Norte. Então, eu também já fiz uma testagem, né, prévia aí, certo? E eu vou colocar uma escala que eu já tinha testado aí, certo? Coloquei, tenho que arrastar, então mover item, mover conteúdo dentro do item, certo? Olho se está ok, então vou vir aqui, vou ver se está ok, se não está cortando nada. Ainda posso dar um ajustezinho aqui um pouco melhor, tá? Então, fiz esse ajustezinho aí, beleza. Atualizar. Então, aqui sempre é importante que vocês deixem no mesmo alinhamento, né? Como eu falei, sempre procurando aí um padrão, certo? A escala eu vou alterar do mesmo jeito, tá? Se eu quisesse colocar grades, não vou colocar grades, não vou colocar nada disso, não é interessante. O nosso mapa principal é esse aqui. Vou travar os estilos também. Como eu falei, não vou inserir grade. Mas eu queria colocar uma moldura, tá? Só para ficar uma linhazinha aí mais legal, né? Ao redor. Então, você pode selecionar a moldura e, se quiser, poderia alterar essa espessura aí, né? Da moldura. Então, já ficou uma linhazinha, ó, ao redor, certo? Desse mapa de localização. Então, atualizar, centralizar. Então, aqui finalizamos, certo? O nosso mapa principal com o nosso mapa de localização. Então, já trabalhamos com a questão de adicionar mapa. Nos próximos vídeos, iremos trabalhar aí com a legenda, com os textos, norte e escala. Até mais!